as gravações das aulas anteriores, todas elas estão ali no Classroom. Na aba Atividades do Classroom, vocês encontram ali o tópico Vídeos, aulas ao vivo. Está ali o vídeo da aula 1, o vídeo da aula 2, o vídeo da aula 3, a revisão da aula 1 a 3, depois o vídeo da aula 4, o vídeo da aula 5, o vídeo da aula 6. Estão todos ali no tópico Vídeos, aulas ao vivo. Claro que depois dessa revisão aqui, né, da aula 4 a 6, esse vídeo também estará ali. Os slides da mesma forma, né? Os slides estão ali na nossa sala de aula virtual no Classroom, na barra Atividades, lá no tópico Slides das aulas, tem igualmente os slides ali, aula 1, 2, 3, os slides da revisão, aula 1 a 3, os slides da aula 4, 5, 6, e depois estará ali também os slides da aula de hoje. Então vocês têm todos os materiais de cada uma das aulas, né, à disposição de vocês, sempre na nossa sala de aula virtual, no nosso Classroom, tá? Em cada uma das aulas, né, nós temos, são duas estratégias pedagógicas, né, distintas. Na primeira parte da aula a gente trata os conceitos, vê as fórmulas, vê como aplicar essas fórmulas, o passo a passo do cálculo. Depois, na segunda parte da aula, a segunda estratégia é os exercícios, onde vocês vão enfrentar as dificuldades de uma forma direta, né, realizando, então, esses exercícios do conteúdo que foi visto na primeira parte. A gente continua conectado para dirimir dúvidas, né, para atender as necessidades e dúvidas de vocês durante a realização dos cálculos. É claro, a gente conta com a participação de vocês, tanto no chat quanto ao vivo, né, realizando os exercícios para tirar as dúvidas que tenham, as dificuldades que tenham na realização dos exercícios. Importa muito, né, essa participação de vocês sempre na segunda parte, e é a segunda estratégia da aula, e que é a mais importante, né, a segunda parte da aula, onde vocês fazem os exercícios e vão ter as dificuldades, é a mais importante porque a gente consegue atender dúvidas, né, dificuldades que possam surgir. Esses exercícios da segunda parte da aula também estão lá no Classroom, né, cada uma das aulas, como a gente disse, teve exercícios, então sempre vai ter lá à disposição de vocês o tópico, né, dos exercícios de cada aula. Eu quero rever lá os exercícios da aula 1, tá lá, né, o tópico, exercícios da aula 1. Quero rever os exercícios da aula 2, também está lá no Classroom, na barra atividades, o tópico lá, exercícios da aula 2. Então, assim sucessivamente, né? Todas as aulas têm os vídeos gravados, tem os slides e tem os exercícios que foram passados na segunda parte da aula para vocês fazerem, tá? O material de hoje não será diferente, estará ali. Teremos, é claro, também, né, exercícios de revisão aí desse conteúdo da aula 4 a 6, tá, gente? Bom, além do conteúdo de aula e material de aula, né, e exercícios de aula, a gente tem compromissos avaliativos. E o processo avaliativo, né, praticamente a totalidade dele, com exceção do trabalho disciplinar, né, praticamente a totalidade dele, todo o processo avaliativo ocorre no Moodle, que é a plataforma da escola, né, onde vocês então vão fazer as avaliativas, vão fazer a prova final, vão fazer a substituição, né, conforme a gente tratou lá no vídeo do nosso contrato pedagógico. Né? No primeiro dia de aula, dia 25/5, antes de começar qualquer conteúdo, a primeira coisa que a gente fez foi o contrato pedagógico. Onde a gente tratou, né, todo o processo, como vai funcionar as aulas, como fazer lá o acesso ao Moodle, né? A gente abriu o site da QI, acessamos o Moodle, acessamos a disciplina de matemática financeira, a gente mostrou ali dentro da semana 1, né, a avaliativa 1 para vocês fazerem, dentro da semana 2, a avaliativa 2, a gente abriu o guia do aluno, mostrou que o guia do aluno tem os prazos das avaliativas para vocês fazerem, né, que vocês deveriam fazer dentro dos prazos para não perder, né, essas avaliativas. Isso tudo foi informado lá no vídeo do contato pedagógico. Lá no vídeo do contato pedagógico a gente abriu o Classroom, mostrou onde está o trabalho, como vocês vão fazer esse trabalho e entregar. A gente mostrou também que lá no Moodle, né, é onde vocês vão encontrar a prova final e é onde vocês vão encontrar também, aqueles que precisarem, né, a prova de substituição. Isso tudo foi tratado no contato pedagógico com detalhes, né, foi de mais ou menos uma hora e um pouquinho, onde a gente mostrou tudo objetivamente, né, abrindo o Moodle e mostrando, abrindo o Classroom e mostrando onde está as coisas, o trabalho e as avaliativas.
Então, esse vídeo, contrato pedagógico, já está à disposição de vocês desde o primeiro dia de aula, né? Além de ter sido feito ao vivo, ele foi colocado ali no Classroom, na barra atividades, no tópico contrato pedagógico, onde estão os slides utilizados no contrato pedagógico para fazer as explicações para vocês, e onde está também o vídeo, né? Então, já estamos no final da disciplina, né? Acredito que todos já viram, mas se alguém não viu o contrato pedagógico ainda, né? Ele está ali para ser assistido, tá? Se alguém no dia lá 25 assistiu pela metade, é sempre recomendável assistir ele completo, todo, né? Porque os combinados todos foram tratados devidamente, né? Mas em função, né, de situações como essa que pode acontecer, né? De alguém ter perdido alguma informação, em cada uma das aulas, no início de cada uma delas, a gente sempre relembra o calendário, tá? Então nós já estamos aí na aula da revisão, dia 17/6, né? Então, além do contrato pedagógico, dia 25, dia 27 a gente mostrou esse calendário, dia 1/6 também, no dia 7/6, que foi substituição do feriado, a gente mostrou esse calendário também, no dia 8/6, 10/6, 15/6, e hoje estamos mostrando de novo. Então, foram aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, agora a 8ª vez, né, que a gente está vendo esse calendário. Então, alguns estão cansados, né, de ver esse calendário e ver o professor repetir constantemente, né. Pessoal, façam a avaliativa 1, 2 no Moodle, façam o trabalho, cuidem a data da prova, cuidem a substituição, olhem o guia do aluno. Tem gente que já está cansada de ouvir, mas eu preciso repetir, né? Faz parte aí do trabalho fazer essa repetição, porque sempre tem, né? Um percentual que vai deixando passar, vai perdendo nota, e depois chega no final, né? Professor, o que houve? Né? Não atingi a média, né? A gente vai ver, o aluno não fez as avaliativas, não entregou o trabalho, né? Fez só a prova e ainda foi mal na prova, né? Então, corre um risco bem grande, né? De reprovação caso a gente não participe do processo avaliativo, já que é assim que funciona, né? A sistemática de avaliação da escola. Então, muita atenção aos prazos, tá? E a realização de cada uma das coisas que foi devidamente explicada no contrato pedagógico, repetida insistentemente em cada uma das aulas, tá? Então, na primeira parte da disciplina, aula 1, 2 e 3 e a revisão lá, né? Compunha os conteúdos necessários para vocês fazerem, então, a atividade avaliativa 1, tá? Ela tinha um prazo bem longo para vocês fazerem, né? E o prazo constava lá no guia do aluno, conforme a gente demonstrou lá no vídeo do contrato pedagógico, né? Depois, a segunda parte da disciplina, a gente começou com a aula 4, né? Então, a gente já teve a aula 4, 5 e 6, vocês já tiveram todo o conteúdo aqui, né? Nessas 3 aulas, suficientes aí para fazer a avaliativa 2, que ainda está no prazo, né? Avaliativa 2 valendo 2 pontos lá no Moodle, dentro da semana 2. O prazo está no guia do aluno, não deixem de fazer, gente, vale 2 pontos aí, tá? Eu vi que alguns já fizeram, né, a avaliativa 2, tá? Eu não consigo ver os erros e acertos das questões, né? Para mim aparece só um formulário com a lista de nomes de vocês e as notas que tiraram, né? Então quem não fez ainda aparece 0 lá. Então tem bastante gente que ainda não fez, tá? A avaliativa 2. Fique atento, está terminando aí, né? Se já não terminou essa semana, deve estar terminando, tá? O prazo da avaliativa 2. Acho que ainda tem prazo. Não me lembro de cabeça todos os prazos das disciplinas, né, que eu estou trabalhando, então vocês têm que ir pelo guia do aluno, como a gente explicou, tá? Tem que abrir esse arquivo lá e cumprir os prazos. Sempre recomendo, e o ideal é, para não ter que ficar abrindo o guia do aluno, né, toda hora para conferir se está no prazo ainda, anotar no caderno, né, anotar numa folhinha, prazo das atividades avaliativas, que fica fácil de vocês consultarem, né? Não precisa ficar abrindo, de repente, né, o Moodle, né, pelo celular ou pelo computador, que sempre demora um pouquinho. Só para olhar a data, se a gente tiver anotado no caderno, facilita muito, né? Então, é uma boa prática. A Bruna está dizendo que hoje encerra uma, né? Uma delas encerra hoje. Obrigado, Bruna. Então, gente, hoje, 17/6, a gente vai fazer uma revisão aí desses conteúdos da aula 4, 5 e 6, né? Na aula 4, a gente teve a parte das rendas financeiras 2, né, que foi a renda diferida. Na aula 5, a gente teve o sistema de amortização Price, e na aula 6, o sistema de amortização SAC, né? Então, a gente vai fazer uma revisão desses 3 conteúdos, tá? E na segunda parte da aula,
exercícios correspondentes a esses mesmos conteúdos. Tá? A entrega do nosso trabalho disciplinar, né, ficou acertada aí para o dia 19/6, que é agora, né, final de semana, agora encerra esse prazo, vai até o sábado, né, então o dia 19 conta, inclusive, né, até as 23h59, está no prazo ainda, vale 6 pontos para fechar os 10 pontos da N1, né, 4 pontos das avaliativas, 2 pontos cada uma, né, lá no Moodle, e 6 do trabalho disciplinar, cuja entrega é no Classroom, né, vocês fazem e entregam ali no Classroom. Esse trabalho tem um prazo bem longo, né, foi desde o início da disciplina, então quase um mês, né, aí para essa situação de entrega, tá? Uma mensagem no chat. Lucas está com problema na internet. Seguidamente, o Lucas está com problema na rede dele, né? Às vezes é o provedor, né, de internet. Aqui na minha região teve uma época que estava bem ruim também. Até arrumarem demorou. Às vezes a gente depende da internet, não tem outra solução, né? Mas tranquilo. Tá avisado, Bárbara. Lá na semana que vem é a última semana da disciplina, né? Então, terça e quinta-feira. Terça a revisão, quinta a prova. Então, a nossa última conexão ao vivo dessa disciplina é no dia 22/6. Aí a gente tem uma revisão final. Essa revisão final é uma revisão focada em preparar vocês para a prova do dia 24, tá? Então, sim, tem uma revisão, né, do geral, mas especialmente, né, focada em preparar vocês para a prova da quinta, tá? Então, nesse dia 22/6 é o último dia de conexão ao vivo com revisão. A gente vai fazer uma revisão na primeira parte, na segunda parte, exercícios de revisão. Foco em preparar, no dia 22/6, para o dia 24. Tá? Dia 24, então, ocorre a prova. Nesse dia 24/6, não tem conexão ao vivo, é apenas a prova no Moodle. Tá? Vai ser postado no Classroom antes das 9 horas, né, uma meia hora, uns 15 minutos antes, vai ser postado as instruções de prova. Então, vocês conectam antes das 9, leem as instruções da prova, né, e copiam o código, vai ser dado um código de prova, tá? Aí, às 9 horas, vocês acessam o Moodle, entram na disciplina de matemática financeira e clicam na prova. A prova vai pedir, então, o código que vocês vão inserir. E aí vão ser 10 questões, tá? Ao final das 10 questões, vocês clicam em salvar, enviar, e ela já vai dar a nota da N2 para vocês, tá? Nas instruções da prova já vai estar dito ali, né, qual é o tempo que vocês vão ter para fazer a prova, tá? Isso é determinado lá pelo núcleo EAD da escola, enfim. Mas, em geral, quando é prova de cálculo, é 1h30, né, de prova. E eles sempre calculam o tempo, assim, mais que suficiente para fazer, né? Então, fiquem bem tranquilos em relação a tempo de prova, tá? O tempo sempre é suficiente e vocês vão saber antes do início da prova, com certeza, tá? Bom, dito isso, nossa média final, N1 mais N2 dividido por 2, né? Então, N1, as avaliativas no Moodle 4 pontos, mais o trabalho 6, vai dar 10, então, na N1. N2, a prova valendo 10 pontos, mais 10, então. 10 mais 10, 20, divide por 2, 10. Média final, 10. Se por acaso, né, ficar abaixo da média mínima, a média mínima é 6, né? Se ficar abaixo de 6, reprovaria, mas entre aspas aí temos uma recuperação, que é a avaliação de substituição, tá? Ela tem esse nome porque ela substitui a nota menor que vocês ficaram. Então, se eu fiquei abaixo da média, tá? Fiquei, por exemplo, com 8 na N1 e 2 na prova, na N2. Somando 8 com 2 dá 10, divide por 2 dá 5, dá abaixo da média. Então, fiquei abaixo da média, necessariamente eu vou ter que fazer a substituição para não reprovar, né? Então, a substituição ela vale 10 pontos, tá? Ela ocorre no dia 10/7, no Moodle, e ela não tem código, né? Só vocês acessarem lá a prova e fazer ela, são 10 questões. Quanto precisa tirar na substituição? Eu preciso tirar a nota suficiente, que somada com a nota maior de 12, né, no mínimo, para dividir por 2 e dê 6, né? No nosso exemplo, se eu fiquei com 8 na N1 e 2 na N2, eu vou precisar tirar pelo menos 4 na substituição, porque a nota 2 na N2, eu substituo, né, pelos 4 pontos. Aí somo 8 com 4, 12, divide por 2, 6. Tá? Então, na substituição,
a gente precisa, no mínimo, né, tirar a nota suficiente, que somada com a maior nota, né, dê 12 para dividir por 2 dá 6, tá? Espero que ninguém precise chegar na substituição, né? Todo mundo passe por média já no primeiro processo avaliativo aí, que é a N1 e N2, tá? Até porque a N1 é bem tranquila, né? A N1 tem um prazo bem longo para vocês fazerem as duas avaliativas, né? Que dá os 4 pontos, 2 pontos cada uma. O trabalho também, né? Mais de um mês à disposição para vocês fazerem, né? Valendo 6 pontos. O trabalho ali no Classroom, né? Bem tranquilo. Vocês têm que fazer, na verdade, ali é o desenvolvimento, né? Do cálculo, mostrar esse desenvolvimento e a resposta, porque as fórmulas já estão dadas ali no Classroom, né? Ali o que a gente quer ver é o desenvolvimento do cálculo, tá? E a resposta correta, é claro, né? São 4 questões de cálculo e já está ali as fórmulas, né? Para vocês apresentarem, então, o desenvolvimento. Claro, depois de digitar ali o desenvolvimento do cálculo e as respostas, vocês fecham o arquivo, clicam em ver atividade, no clicar em ver atividade vai aparecer a caixinha ali, né? Marcar como concluído, entregar. Aí vocês marcam como concluído entregar, depois do arquivo pronto, né? Ele vai ser enviado para mim, tá? Alguns já enviaram, né? Já recebi. E aí lá, depois do dia 19, eu vou começar a fazer as correções. Antes do dia da prova, antes do dia 24, vocês já vão saber a nota do trabalho, tá? Porque eu já vou estar corrigindo aí, né? A partir do dia 20. E então vocês já vão saber a nota da N1. Vocês vão pegar lá as notas que vocês já têm lá, olhando no portal do aluno, né? As notas que vocês já têm da avaliativa 1 e 2, mais a nota do trabalho que vocês vão ficar sabendo, né? Eu vou postar ali para vocês no Classroom, né? Dar um feedback com a nota. Vocês já vão saber a nota da N1, então já vão para a prova sabendo, né? Que nota ficaram na N1, certo? Muito bem, gente. Sei que isso é repetitivo para muitos, né? Mas outros estão deixando passar os prazos, então a gente precisa ficar sempre atento, né? E relembrar isso. Mas pode ser que tenha surgido uma dúvida nova, uma pergunta que não tinha sido feita ainda, né? Uma coisa que a gente lembrou agora e gostaria de perguntar aí sobre o processo avaliativo ou o nosso calendário de aulas, né? Fiquem à vontade, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Professor, eu tenho uma dúvida. Sim. Ali para entregar o trabalho, no caso, eu baixei o trabalho no meu computador e fiz ele. Eu posso mandar o arquivo que eu fiz, que eu baixei, ou eu tenho que digitalizar ele todo ali onde o senhor botou para entregar o trabalho? Tá. Claro que não precisaria fazer o download, tu poderia abrir o arquivo ali no Classroom e digitar já direto ali dentro. Mas como tu já fez num arquivo externo, né, para te não ter um dobro do trabalho, né, de ter que redigitar tudo, tu pode fazer o seguinte: tu abre ali a atividade, né, clica na atividade do trabalho disciplinar e vai clicar igualmente ali em ver atividade. Aí vai aparecer aquela caixinha, né, marcar como concluída. Em cima dela aparece ali adicionar arquivo. Aí tu consegue adicionar o arquivo que tu já fez externo, Tá. como se tu estivesse anexando, né? E aí tu vai puxar o teu arquivo ali, né? Vai fazer o upload do teu arquivo para ali. Depois tu vai clicar em, como se tu tivesse feito, né? Ali mesmo, tu vai clicar em marcar como concluído entregar. Aí o teu arquivo que tu anexou ali na atividade vai ser enviado também, tá? Tá. Então tá. Muito obrigada. Certo? Obrigado, Ingrid. Mais alguém, gente? Gostaria de fazer alguma pergunta, uma dúvida? Todo mundo tranquilo? Muito bem. Então vamos adelante. Então, a gente começando a nossa revisão, né? Vamos rever aí, então, a renda diferida, o sistema Price e o sistema SAC, né? Então, para rever a renda diferida, nós temos que relembrar, né, dessa tabelinha, né, sobre as rendas financeiras, tá? A renda diferida, então, é aquela que se caracteriza por ter um prazo de diferimento, um prazo de carência, ou seja, temos aí um período sem pagamentos, chamado de carência. Então, né, passam ali esses períodos, né, meses, por exemplo, né, de carência, e aí, passados esses meses de carência, esse período de diferimento, é que se inicia o prazo de pagamento. Então, a diferida, né, a gente encontra sempre dois prazos.
um prazo de carência onde não há pagamentos. Então, transcorrido esse prazo de carência, aí se começa a contar o prazo de pagamentos, né? Onde a gente vai fazer N pagamentos ao longo do período definido. Então, a gente pode ter, por exemplo, período de carência, dado prazo de 3 meses, período de pagamentos, dado o número de parcelas de 10 pagamentos. Então, nós temos 2 prazos, né? Geralmente, nos nossos enunciados da renda diferida, o que exige uma atenção especial, tá? Porque na renda financeira diferida, a gente usa para potência, né, ali nos cálculos, o período de carência, M, né, que a gente não pode confundir de forma alguma, né, com prazos de pagamento, N, porque senão a gente vai usar o número, né, invertido ali na potência e vai dar um resultado diferente no nosso cálculo, né. A renda diferida também utiliza tabela, né, para identificação do fator. Então, uma outra atenção importante aí na renda financeira diferida vai ser a gente observar, né, o uso da tabela correta. Tá? Na renda financeira diferida, a gente não tem cálculo de montante, a gente tem apenas cálculo do valor atual C e o cálculo da prestação, sendo que na renda diferida, a gente tem o cálculo do valor atual C em 2 etapas, né? A gente tem o CM e o C0, sendo o C0 o valor inicial, né? Quando foi feito o empréstimo, quando foi feito o financiamento, qual era o valor emprestado? E esse é o C0, né? É o valor atual lá na data, né? Na data zero. Claro que depois do período de carência, esse valor já sofreu juros, então a gente tem o CM, né? Que é o valor atual no momento do início dos pagamentos, depois de transcorrido o prazo de carência. Então, a renda diferida, ela sempre retrocede, né? Primeiro a gente faz o CM, descobre qual era o valor da dívida no início dos pagamentos, depois a gente faz o C0 e descobre qual era o valor inicial da dívida, né? Lá na data zero, no dia em que a dívida foi contraída, tá? Muito bem. Então, rendas financeiras 2, que é nossa aula 4, vamos começar a revisão dela com as fórmulas. Então, a gente viu, né, que a renda financeira diferida, ela tem 2 passos para cálculo do valor atual C, tá? Então, o primeiro passo é o valor atual na data M, né, que é a data do início dos pagamentos depois de transcorrido o período de carência. Transcorrido o período de carência, a gente tem, então, o valor atual na data exata, né, que acabou o período de carência M, tá? Então, a gente vai ter o valor da prestação vezes o valor da tabela FVA. Sabemos que a tabela FVA é utilizada, então, para situações comerciais, né, compra, venda e financiamentos e empréstimos, né? Então, neste caso aqui, usa-se a tabela FVA, temos que observar, né, para encontrar o fator na tabela, a taxa I e o fator, a taxa I e o prazo N, né, que é o número de pagamentos, achamos o fator correto, multiplica pela prestação e achamos o valor atual na data, né, do início dos pagamentos, antes do período de carência. Depois, a gente precisa fazer a segunda etapa do cálculo para achar o valor atual na data zero, que é a data inicial, né, onde se contraiu a dívida, né, qual era o valor do empréstimo inicial, qual era o valor do financiamento lá na data zero. Aí, então, a gente pega o valor do CM calculado, né, que era o valor da dívida no início dos pagamentos, depois de transcorrido o período de carência, sobre 1 mais a taxa elevado à potência de M, período de carência. Aqui é importante não confundir, né, o período de carência com o período de pagamentos, tá? A potência aqui é o período de carência. Muita atenção, muitos erros ocorrem aqui, né, nesse elemento. Claro, permanece, né, aquela informação, aquela regra da matemática, que a gente já está vendo lá desde as primeiras aulas, né, que 1 mais a taxa, nós não podemos somar, né, um numeral com um número percentual, tá? A gente tem que converter, né, então, a taxa percentual para numeral. Se for 1%, fica 1 dividido por 100, fica 0,01. Então, com o número 1 vai ficar 1,01. Aí sim a gente faz a potência, né? Aí depois o resultado da potência, a gente divide o CM pelo resultado da potência. Sempre esse passo a passo, né? Primeiro resolve o que está nos parênteses, depois faz a potência, depois da potência, aí sim faz a divisão, tá? Essa é a sequência do cálculo.
Temos também uma fórmula de prestação na diferida, né? A fórmula da prestação na diferida é dada por o valor atual C, esse valor atual aqui é o valor atual na data zero, tá? É o valor do financiamento, o valor inicial financiado, vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa, fecha parênteses, elevado à potência M. De novo aqui, né? Atenção, a potência aqui é o período de carência, tá? Não confundir com o prazo de pagamentos. A gente insiste, fala bastante sobre isso, né? Mas, principalmente nas primeiras vezes, né, que a gente calculou, a gente acabou trocando, né? Errando aqui esse cálculo porque usou período de pagamento, e não é, né? Aqui, a potência na renda diferida é o período de carência, tá? Aí, divide por FVA para uma taxa e um período, número de pagamentos. Que detalhe, né? Usar a tabela FVA, muita atenção, olhar sempre, né, o topo da tabela, lá, o título, né? Ver se a gente está usando a tabela certa. Certeza que está usando a taxa, o N do exercício que a gente está fazendo naquele momento, porque a memória, né, ela nos trai às vezes, e às vezes a gente acaba carregando na memória taxa e período do exercício anterior, né? A gente faz e não acha a resposta, porque às vezes a gente está usando a taxa errada, está usando, né, o período errado, porque a gente fez um exercício anterior e veio na memória, né? Ah, a taxa é 13, e vai, coloca, e não dá certo o cálculo. E a gente esquece de olhar o enunciado de novo e conferir, né? Ah, mas nesse enunciado aqui a taxa não é 3, né? Nesse enunciado aqui a taxa é 5. Né? E aí a gente descobre o motivo do erro. Então, façam sempre uma auditoria do cálculo de vocês, né? Se eu fiz o cálculo, não bateu a resposta, tem alguma coisa errada aí. Né? Vamos ligar o desconfiômetro, né? Vamos conferir. Ah, a taxa, estou olhando certo, o período está certo. Tá, estou olhando a taxa e o período certo. Agora, estou olhando a tabela certa? Tá, estou olhando a tabela certa. Eu estou olhando ali, né, a taxa na tabela e o N na tabela certinho, na linha, na coluna certa, aí sim, ok, né, pegamos o fator certo, tá? Aí a gente consegue fazer essa conferência, né? Mas para isso a gente precisa desconfiar, né, que a gente possa ter olhado algum valor errado, né, para tentar achar o caminho correto. Claro que aí a matemática tem que ser feita certa também, né? É um outro detalhe importante. Primeiro, então, o que a gente resolve? O que está entre parênteses, tá? O 1 mais a taxa convertida para numeral. O resultado aqui, a gente faz a potência. Depois de fazer a potência, aí sim a gente faz a multiplicação pelo valor atual. E esse resultado é que a gente vai dividir pelo fator FVA, tá? Então, muito cuidado aí. Eventualmente, né, fazer alguma inovação no cálculo aí pode dar errado, né? Então, tem que seguir essa sequência. Primeiro parênteses, depois potência, depois multiplicação, depois a divisão. Algumas tentativas aí deram errado porque, né, alguns, uma vez ou outra, tentaram fazer soma 1 com a taxa, e aí antes de fazer a potência fez a multiplicação, né, do valor atual pelo que estava nos parênteses, e aí fez a potência, aí deu totalmente errado. Então tem uma sequência, a matemática, né, ela estabelece umas regras e a gente não pode fugir dessas regras, né, tá? Então, primeiro parênteses, potência, depois multiplicação, depois a divisão. Muito bem. Vamos rever uma aplicação prática. A Adiele mandou mensagem no chat. Tá pelo 3G. Tá, Adiele? Tranquilo, obrigado por avisar. Então, a gente vamos ver um exemplo prático, né, de aplicação, então, da fórmula do valor atual. Nesse exercício aqui pede, então, aplique o valor atual de um certo financiamento. Esse financiamento aqui é efetuado em 12 parcelas mensais, são 12 pagamentos, né? Então, é o período de pagamento, o número de parcelas é o N, né? No valor, então, de R$ 2.299 cada parcela, a nossa prestação, então. Negociado a taxa de 2,5% ao mês, uma carência de 12 meses. A carência é o prazo aquele que a gente tem para até começar a fazer os pagamentos, né? Então, o cálculo do valor atual na renda diferida é dado por duas etapas, né? A primeira etapa o CM, a segunda etapa o C0. Claro que aqui, né, ao ler esse enunciado, a gente sabe que essa forma
da diferida, né, para cálculo do valor atual, porque a gente identificou aqui o termo carência, né? Então facilita bastante a gente identificar a forma, tá? Então o valor atual e usa carência, então é a renda diferida. Primeiro passo, CM, que é o valor atual, no início dos pagamentos, né, depois de transcorrido o prazo de carência. Então CM, prestação R, vezes o fator da tabela FVA, tá? Então a prestação está dada no enunciado, 2.299, vezes o fator da tabela. O fator da tabela para a taxa 2,5 e o N 12. Olhando 2,5 N12, nós achamos lá na tabela 10,25776. Muita atenção, né? Fator não se arredonda, né? A gente não corta aí casas depois da vírgula, né? Usa todas as casas depois da vírgula. Multiplica pela prestação e acha-se um CM de 23.582,59 centavos. Essa é a primeira etapa, tá? Esse aqui é o valor da dívida no momento em que começa a ser feitos os pagamentos. Mas não é o valor lá inicial, né? Quando foi feito, né, o contrato do financiamento, porque aqui já transcorreu o período de carência. Então a gente precisa chegar nesse valor. Para chegar nesse valor, a gente tem que fazer a segunda etapa, que é o C0, né? Que é o valor da dívida na data zero, lá no início do contrato, né, de financiamento. Então, CM, os 23.582,59, divide por 1 mais a taxa elevado à potência da carência 12. Então, 1 mais a taxa é 1 mais 2,5%. Não posso somar, né, numeral com percentual, então converte, né, o percentual para numeral. 2,5% é 2,5 dividido por 100, que é 0,025. Tá? Faz a soma, vai ficar 1,025 elevado à potência de 12. O resultado será 1,34489. Aí divide, né, o CM pelo valor da potência, acha o C0, ou seja, o valor inicial da dívida, lá no dia do contrato do financiamento, né, na data zero, é 17.534,96. Tá? Pessoal, uma outra coisa importante aqui, né, para vocês ficarem atentos no cálculo, é essa questão da conversão ali da taxa percentual para numeral, tá? Alguns cometem o seguinte equívoco, tá? Olha ali 2,5, né? E pensa assim, 2,5% vai ficar então 0,25. Se eu fizer essa ideia direta, né, já vai dar errado, porque está faltando um zero, né? 2,5% é 0,25. Aí vai dar errado o cálculo aqui, porque 0,25 é 25%. Tá? Então, para não ter dúvida, né, quem não consegue, de repente, né, fazer com certeza aí essa conversão de cabeça, não tem vergonha de pegar a calculadora, faz 2,5, divide por 100, né, e vai achar certinho 0,025. Às vezes, alguns aí na tentativa de fazer de cabeça, né, faz a conversão da taxa errada, aí usa um zero a menos ali depois da vírgula. Aí vai dar também uma resposta errada, né? Eventualmente isso acontece, então é importante aí, né, fazer essa conversão aí certinha, né? Senão também é um outro resultado errado, tá? Agora um segundo exemplo para aplicar a fórmula da prestação. Carla deseja financiar um carro, porém resta-lhe certa quantia para compor o valor. Ela solicitou um empréstimo no valor de 32 mil, com prestações a serem pagas em 24 parcelas. Então, é o nosso N, né, o número de pagamentos. Uma taxa de 3,5% ao mês, e ela vai ter uma carência de 3 meses. Então, só depois de 3 meses é que ela vai começar a pagar as 24 parcelas, né? Pede para calcular o valor da prestação. Então, prestação R igual o valor atual, que multiplica 1 mais a taxa, fecha parênteses, leva a potência da carência, né? Divide pelo fator da tabela FVA. Então, no enunciado está o valor do financiamento, né? 32 mil. Vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa é 3,5%. 3,5 dividido por 100, fica numeral, fica 0,035. Aí soma, né? Vai ficar 1,035 elevado à potência da carência 3, que resulta em 1,10872. Tá? Multiplica os 32 mil por 1,10872, dá 35.479,04 centavos. Vai dividir pelo fator, né, da tabela FVA. Esse fator aqui foi encontrado como? Olhando a tabela FVA para a taxa 3,5, que está dado no anunciado, e o N, né, número de parcelas de pagamento 24. Então, na tabela FVA
taxa 3,5 N24, dá esse fator, né, 16,05837. Aí divide, né, os 35.479,04 pelo fator, e acha, então, a prestação, que será de R$ 2.209,38. Muito bem, gente, renda diferida, né, aplicação do cálculo do valor atual em 2 etapas, e um exemplo também com a aplicação, né, passo a passo, do cálculo da prestação para uma renda diferida. Tá? De novo aqui, a gente sabe que é a prestação de uma diferida porque fala em período de carência no enunciado. Né? A gente poderia se perguntar, bom, mas como é que eu sei que é a prestação da diferida, já que a antecipada também tem prestação, a renda pós-antecipada também tem prestação. Né? Então a gente sabe aqui que é a prestação da diferida porque está aqui, né, no enunciado, prazo de carência. Tá? Muito bem. Da renda diferida, gente, essa revisãozinha de diferida, como é que ficou para vocês? Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo. Legal, Fabrício. Bárbara colocou tranquilo, Eduardo também, Maria Luísa, Bruna. Todo mundo está tranquilo? Muito bem, gente. Então vamos adiante na nossa revisão. Na aula 5, a gente começou os sistemas de amortização, né? Começamos pelo sistema Price, então, na aula 5, tá? A Dora também colocou tranquilo no chat, valeu, Dora. No sistema Price, a fórmula da prestação é dada por R igual ao valor financiado dividido pelo valor da tabela FVA, tá? Como o sistema de amortização Price, né, ele é considerado um sistema pós-antecipado, né, porque os pagamentos do financiamento começam após transcorridos os primeiros 30 dias, né, então a gente começa a pagar a prestação após transcorridos os 30 dias, o sistema de amortização Price é considerado, então, um sistema pós-antecipado também, né. No sistema Price, ele é caracterizado por prestações constantes. Então, quantas vezes a gente calcula a prestação no sistema Price? Uma vez só, né? Se forem 10 prestações, 20, 30, 150 prestações, quantas forem, né? A gente calcula uma vez só, porque no Price a prestação é fixa, constante. O que varia, então, né, no sistema Price? A gente sabe que a prestação é composta por 2 elementos, né? A prestação é o valor da amortização mais o valor dos juros pagos. Né? No sistema Price, como a prestação é fixa, o que vai variar? A composição entre juros e amortização, tá? No sistema Price, a amortização ela vai ser variável crescente e os juros vai ser variável decrescente. A única coisa fixa no sistema Price, então, é a prestação. Os outros 2 elementos são variáveis. A amortização e juros são variáveis, a amortização variável crescente, juros variável decrescente no sistema Price. Tá? Muito bem. Como a gente viu, né, a prestação é sempre composta, né, por uma parte de juros e uma parte de amortização. Por quê? Ao pagar a prestação, o banco vai ficar com uma parte, e essa parte é os juros. Tá? Os juros não abate saldo devedor, é o aluguel do dinheiro. A amortização é o que sobra, né? Depois que eu paguei a prestação, o banco pegou a parte dele, que é os juros, o que sobrar é a amortização, que vai sim aí abater o saldo devedor, vai abater a dívida. Tá? Então, os juros é calculado por saldo devedor vezes a taxa. Então, claro, né? O saldo devedor inicial vai ser sempre o valor inicial da dívida, né? Então, fiz um financiamento de 10 mil, né? Então, o saldo devedor inicial é 10 mil, vezes a taxa, eu vou ter os juros lá do primeiro mês. Claro que cada vez que eu vou pagando, eu vou amortizando o saldo devedor, então, após cada pagamento, o saldo devedor vai diminuindo, e os juros, né, a ser cobrado na parcela seguinte, então, será sempre um pouco menor, né, em função disso. Por isso, os juros é variável decrescente, tá? A amortização no sistema Price. A amortização no sistema Price é dada por prestação menos juros, ou seja, depois que o banco ficou com juros,
O que sobrar da prestação é a amortização, que vai abater o saldo devedor, né? Então, prestação menos os juros é a nossa amortização. A amortização, o que abate saldo devedor, tá? A amortização sempre, né, vai acabar aumentando, né, ao longo do tempo. Ela, então, é variável crescente. Por quê? Se toda vez que eu abater o saldo devedor, né, o juros vai ser um pouquinho menor, a prestação é constante, o juros menor ao longo do tempo, o que vai acontecer com a amortização? Ela vai aumentando, porque o juros vai diminuindo, né? Ao longo do tempo, a amortização, então, variável crescente. Muito bem. Esses conceitos, gente, tá claro para vocês sobre o sistema price? Questão da prestação constante, o juros variável decrescente, a amortização variável crescente, isso é muito importante, tá? Porque nos nossos exercícios, nas avaliativas, prova ou substituição, esses conceitos podem aparecer aí nas questões, né? Não é só fazer o cálculo e achar o valor, a gente tem que aliar, né, o resultado com o conceito. Ficou tranquilo isso? Eduardo colocou de boa, tranquilo. Legal. Uhum. Fabrício também. A Maria Luísa também colocou um sim no chat. Tranquilo. Bárbara também tranquilo. Legal, gente. Esses conceitos aí, né, precisam estar firmes aí para a gente... Às vezes, o acertar ou errar uma questão, tá? É o conceito que vai nos ajudar nisso. Daqui a pouco a gente chegou no valor, mas tem o conceito também que está na resposta, né? E a gente precisa estar atento a isso. Às vezes a gente pode ter várias alternativas com o mesmo valor de resposta, né? A amortização é 500, por exemplo. A letra A, B, C e D, tudo é 500, mas em cada uma delas tem 500 e os juros é variável, 500 e os juros é fixo, 500, entende? Então, o conceito precisa estar bem firme. Então, vamos a um exemplo de cálculo com a aplicação, então, do sistema de amortização price. Então, enunciado, utilizando o sistema price, calcule o valor da prestação e das parcelas de juros e amortização referente ao empréstimo no valor de R$ 8.250 a ser pago em 4 parcelas com juros de 5% ao mês. Então, é o sistema price, né, são aquelas fórmulas que a gente acabou de ver antes. A primeira coisa que a gente precisa calcular, né, é aquilo que é fixo, que é constante. Então, o que é fixo e constante no sistema price? É a prestação, então a gente começa por ela, né? Prestação é o valor do financiamento dividido pelo fator da tabela FVA. Então, o valor do financiamento, 8.250, divide pelo fator da tabela FVA, vamos ter que achar o fator para uma taxa de 5% e um número de parcelas 4, né? O nosso N aqui é 4. Então, aquele detalhe importante, né? São duas tabelas que a gente tem, né? A gente tem a tabela FVA e a tabela FAC. Então, ao olhar ali, né, o nosso material para consulta de fórmulas, aquele arquivo em PDF, né, que vocês já sabem, estão utilizando desde que a gente começou a calcular as rendas financeiras, você tem que olhar sempre o topo da tabela, né, o título dela, e ver se realmente é a FVA, tá? Porque para a mesma taxa, mesmo período, né, a outra tabela vai dar outro fator totalmente diferente. Então, certeza que estou olhando a tabela FVA, procuro lá a taxa, lá no cabeçalho, né, procuro lá a taxa 5, aí depois, na taxa 5, eu vou descendo até o N4. Aí lá no N4 para a taxa 5, eu acho o meu fator, né? Fator 3,54595. Aí eu divido o valor do financiamento pelo fator, vai dar, então, prestações de 2.326,60. Prestações fixas, ou seja, vão ser 4 prestações neste exato valor aqui, tá? Bom, a tabela nos ajuda, então, a fazer aquele racional, né, do cálculo do sistema price, tá? Então, lá no topo da tabela está o valor da prestação que a gente acabou de calcular, né? Prestação R igual ao valor do financiamento dividido pela tabela FVA. Está lá as 4 prestações, né, no valor calculado, 2.326,60. Sendo assim, eu sei exatamente quanto eu vou pagar ao final desse financiamento, né? Porque somadas as 4 prestações, a gente chega no valor total pago de 9.306,40. Então, tendo tomado emprestado 8.250, paguei ao final 9.306,40. Sabendo que no sistema price,
os juros e a amortização vão variar ao longo do tempo. Tá? Então, qual foi o primeiro valor de juros pago? O primeiro valor de juros pago é dado pela fórmula, né? Saldo devedor vezes taxa. O saldo devedor inicial era o valor do financiamento, R$ 8.250, vezes a taxa do financiamento, 5%. Quanto é que eu paguei de juros quando eu paguei a primeira prestação? Paguei de juros R$ 412,50, que é o dinheiro que fica para o banco, né? Isso aqui é o aluguel do dinheiro, né? É o dinheiro que fica para o banco e não vai abater saldo devedor. Então, paguei R$ 2.326,60, fica para o banco R$ 412,50, o que sobrar é a amortização. E o que sobra, então? O valor da prestação menos os juros sobra R$ 1.914,10. A amortização, como a gente viu na fórmula, é a prestação menos juros, né? É isso que a gente está fazendo aqui, prestação menos juros. Sobrou para amortizar essa dívida, R$ 1.914,10. Saldo devedor inicial, 8.250 menos 1.914,10, fica então um novo saldo devedor, né? Depois de ter pago a primeira prestação, no valor de 6.335,90. Ao pagar a segunda prestação, 2.326,60, vai ficar mais uma parcela de juros para o banco, né? Quanto vai ficar de juros para o banco? É o saldo devedor atual, agora, né? 6.335,90, porque eu já paguei a primeira prestação, então abateu, né? Aquela amortização. Então, esse é o saldo devedor atual, vezes a taxa 5%, agora fica para o banco R$ 316,80. O que sobrar é a amortização. Então, prestação menos os juros, sobra de amortização R$ 2.009,80. A prestação menos os juros, né? Vou abater esse valor da amortização do saldo devedor, né? O saldo devedor era R$ 6.335,90, menos a amortização, novo saldo devedor, R$ 4.326,10. Vou pagar a terceira prestação, então. Paguei lá, de novo, R$ 2.326,60. Vai ficar deste valor uma parte de juros para o banco, o que sobrar é a amortização. O que fica de juros para o banco? Saldo devedor atual, R$ 4.326,10 vezes a taxa do financiamento 5%. Fica de juros para o banco, R$ 216,31. O que sobrou vai amortizar a dívida. O que sobrou de amortização? Prestação menos os juros, R$ 2.110,29. Quanto fica o saldo devedor? Saldo devedor anterior, né? 4.326,10 menos a amortização. Saldo devedor atual, 2.215,81. Tá? E aí faz de novo o mesmo processo, né? Paga a quarta parcela, calcula os juros, né? A partir do saldo devedor atual, né? Esses juros fica para o banco. O que sobrar amortiza a dívida, né? Faz a última amortização, a dívida então é zerada, né? Então acabamos de pagar o financiamento, saldo devedor chegou a zero, né? Então não devo mais nada, paguei todo o financiamento. Somadas todas as amortizações, né, a gente amortizou toda a dívida, então, né, os 8.250. Sendo que nós pagamos, né, juros e a soma dos juros de cada mês totalizaram aqui R$ 1.056,40. Então, a gente tem, no total, né, somando a amortização e os juros, o total pago, né, de R$ 9.306,40, que dá exatamente, né, as 4 prestações pagas. Então, a gente relembrou aqui, né, o passo a passo do sistema de amortização Price, em que a gente verifica, de fato, né, o conceito. As prestações são fixas, os juros são variáveis decrescentes, né, então é variável porque é diferente, né, em cada mês, ele varia, e ele é decrescente e vai diminuindo realmente, né, começou com 412,50, o último juros lá chegou a 110,79, então é variável decrescente. A amortização é variável crescente, a gente verificou isso, né? Ela começou com um valor, depois foi alterando ao longo do tempo, foi sempre crescente ao longo do tempo, né? Então a amortização é variável crescente. A gente identificou na tabela exatamente aquilo que a gente vê, né, no conceito do sistema, né? Então, prestação constante, juros variável decrescente, amortização variável crescente. Sobre o sistema Price, gente, como é que ficou? Deu para relembrar tudo aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo, senhor. Tranquilo? Legal, Marcos.
Eduardo também tranquilo. Certo. Muito bem. Então agora vamos relembrar o nosso sistema de amortização constante. Esse foi faz pouco tempo, né, que a gente viu, mas é bom retomar tudo, né, já que a nossa aula é de revisão das 3 últimas, né, aulas, 4, 5 e 6, então cabe reforçar de novo aí, né, o sistema de amortização SAC, ele se distingue, né, ele se diferencia do sistema anterior por ter a amortização constante, então. Tá? Então, aqui, os 3 elementos que compõem a prestação, né, prestação, amortização e juros. A amortização é que será constante, os outros 2 serão variáveis. Então, a prestação será variável, os juros também será variável, tá? Então, o sistema SAC. A amortização é que é constante. A prestação será variável decrescente. Os juros será variável decrescente, tá? Então, aqui no SAC, a regra, o conceito é outro, né? A gente precisa estar muito bem atento a isso, para não confundir, né, os 2 sistemas, tá? Muito bem. Então, a fórmula da amortização no sistema SAC. A amortização é dada por o valor do financiamento, né, o valor do empréstimo, C, dividido por N, que é um número, né, de pagamentos, número de parcelas, o prazo de pagamento. Quantas vezes a gente vai calcular a amortização? Uma apenas, né? Como a amortização é constante no SAC, se for um financiamento de 10 pagamentos, um financiamento de 30, um financiamento de 150 pagamentos, não interessa. Em termos de amortização, né, a gente vai saber exatamente, né, o valor da amortização, calculando ela uma vez só, e será a mesma, né, em cada uma, né, das parcelas pagas. Tá? Os juros. Os juros é dado pela fórmula, né, saldo devedor vezes taxa. Tá? Isso aqui não muda, né, é o mesmo procedimento. Né? Os juros, então, ele é variável decrescente, já sabemos por quê, né? Porque a cada pagamento feito, o saldo devedor vai diminuindo, né? À medida que o saldo devedor diminui, né, a gente multiplica pela taxa do financiamento, automaticamente os juros vai sendo decrescente ao longo do tempo, tá? Fórmula da prestação no sistema SAC. No sistema SAC, a prestação é dada por amortização mais juros, tá? Então, a amortização é constante, como a gente viu. Os juros é variável decrescente. O que vai acontecer com a prestação, então? Né? Só de analisar a fórmula, né, e saber que os juros é decrescente, o resultado da prestação vai ser automaticamente decrescente também. Né? E a amortização não vai ter qualquer variação, vai ser fixa. E os juros vai estar diminuindo. Então, se a soma é de um com o outro e os juros diminuindo, a prestação vai diminuir por reflexo, né, da redução dos juros. Então, tá aí os nossos conceitos. A amortização constante, juros variável decrescente e prestação variável decrescente no sistema de amortização SAC, né? Porque os conceitos lá no price são outros, né? Então a gente precisa estar atento a isso. Muito bem. Nesse enunciado, então, nós temos aqui a utilização do sistema SAC, pede para calcular o valor da amortização, referente ao empréstimo no valor de 43 mil, a ser pago em 8 parcelas, com juros de 2% ao mês. Aqui está pedindo só o valor da amortização, então cálculo simples, né? A amortização do sistema SAC é o nosso valor financiado dividido pelo número de parcelas, né? O número de pagamentos, o prazo. 43 mil dividido por 8, que dá uma amortização de R$ 5.375. Simples assim, né? Mas, como a gente já alertou antes, né, na prova, avaliativas, na substituição, assim como já aconteceu, né, nos exemplos de exercício que a gente tem passado para vocês, pode acontecer da gente ter alternativas, né, que vão aliar o resultado ao conceito. Então, posso sim ter lá alternativa A,
o valor da amortização, R$ 5.375, e esse valor é variável. Letra B, o valor da amortização é R$ 5.375, esse valor é constante. Bom, as duas alternativas, né, como exemplo, dão o valor correto, mas o conceito está diferente, a gente tem que achar o conceito certo. Então, no saque, a amortização será constante. Tá? Então, seria a segunda alternativa. Muita atenção, porque eu posso ter essa mesma questão para o sistema price, né? E aí, lá no sistema price, alternativa A, o valor é tanto de amortização, esse valor é constante. No sistema price, o valor da amortização é tanto, e esse valor é variável. Aí, no sistema price, o valor correto, mas com o conceito de amortização variável, porque muda o sistema, né? E aí muda o conceito. Então, muita atenção, tá? Nessas questões aí de sistemas de amortização de dívidas, saque price, porque o conceito, né, vai nos ajudar aí a definir a resposta certa, tá? No sistema saque, como a gente sabe, a amortização sendo constante, nós temos variações, né, de juros e variações de prestações. E a gente pode ter que definir, né, o valor das prestações. Para definir os valores das prestações, nós temos a fórmula da prestação, que é a amortização mais juros. E a gente já sabe que, né, os juros vão ser variáveis decrescentes, fazendo com que as prestações acompanhem, né, essa variação, então sendo também variáveis decrescentes. Tá? Nesse exemplo aqui, pede para calcular, né, não só a amortização, mas os juros e as próprias prestações. Tá? De um financiamento, um empréstimo de 3 mil, taxa 3,5, vai ser pago em 6 prestações. Primeiro passo é a amortização, sempre, né? Então, para saque, né? Para o saque, então, a amortização é, neste caso, 3 mil dividido por 6 parcelas. Então, vão dar amortizações de R$500 fixas, constantes, né? Vão ser 6 prestações, em todas elas vai amortizar exatamente R$500. E aqui, então, a gente vê as 3 primeiras prestações para a gente compreender esse raciocínio, essa lógica, né? Na primeira prestação, então, a amortização mais os juros. Tá? A amortização é 500, os juros é dado por saldo devedor vezes taxa. No início, né, nada foi pago ainda, então o saldo devedor é o valor inicial do financiamento, os 3 mil vezes a taxa do financiamento, 3,5%. 3,5% é 3,5 dividido por 100, que dá 0,035. 3 mil vezes a taxa, então chega-se a um juros de R$105. Então, a amortização mais os juros dá uma prestação, a primeira prestação, no valor de R$605. Tá? Então, a gente vai pagar aí 605, 105 vai ficar para o banco, que é os juros, né? O que vai abater a dívida de fato é 500. Tá? Então, depois que eu paguei a primeira prestação, a dívida não é mais 3 mil. Agora, o novo saldo devedor será R$3.000 menos 500, né? Novo saldo devedor. Depois de pagar a primeira prestação, o novo saldo devedor é R$2.500, que a gente vai usar para calcular os juros, né, ao pagar a segunda prestação. Então, segunda prestação, a amortização 500, mais os juros, né, que agora é calculado pelo novo saldo devedor, 2.500, vezes a taxa de 3,5. Dá um juros de 87,50. Prestação, amortização, mais os juros. Então, valor da prestação, 587,50. Ao pagar esse valor, claro, 87,50 fica para o banco, que é os juros, né? Vai abater a dívida, o saldo devedor, a amortização de R$500. Então, após pagar essa segunda prestação, teremos um novo saldo devedor, que será de 2.500 anterior, menos os R$500 agora, né? Dando um novo saldo devedor no valor de R$2.000. Então, ao pagar a terceira prestação, nós temos a amortização de 500, mais os juros sobre o novo saldo devedor. Saldo devedor 2.000, vezes a taxa de 3,5%, dá um juros de R$70. A amortização mais os juros, terceira prestação, 570. Tá? Ao pagar essa prestação de 570, claro, 70 é juros que fica para o banco, 500 abate a dívida, o saldo devedor, aí teremos novo saldo devedor para calcular a quarta prestação e assim por diante, né, até a sexta prestação. Aqui nós já verificamos, né, todos os conceitos do sistema saque. A amortização é constante,
é a mesma em cada uma das prestações, né? Os juros foi sempre variável decrescente, né? O primeiro juros foi 105, depois 87,50, depois 70. Então, sistema saque, juros variável decrescente. A prestação, variável decrescente, começou com 605, foi para 587,50, depois para 570 reais, tá? Então ela é variável decrescente as prestações, tá? Porque ela acaba sendo um reflexo, né, da amortização mais os juros está diminuindo, então naturalmente a prestação vai diminuindo ao longo do tempo. Claro que a gente está falando aqui, né, pessoal, de pagamentos, né, de prestações em dia, no prazo, sem atrasos, né? Claro que qualquer situação de atraso tem mora multa, né, juros por atraso, né, e aí muda o valor da dívida, né? Então, claro, aqui a gente está falando de uma dívida, um financiamento que está sendo pago em dia, né? Não tem multas, né? Não tem reajustes por atraso nenhum, tá? Muito bem, deu para relembrar aí? Vamos ver como é que fica isso? Então, olhando a tabela pronta, né? Nós temos ali todas as prestações, todos os juros pagos, todas as amortizações, até zerar o saldo devedor. Claro, a amortização sendo constante, a gente sabe exatamente que são 6 amortizações de R$500, totalizando 3 mil, ou seja, ao fazer todas as amortizações, a gente amortizou toda a dívida, né? A gente pegou 3 mil emprestado, amortizou 6 de 500, amortizou toda a dívida. Tá? Então foi abatendo de 500 e R$500 até zerar a dívida toda. Mas, claro, né? A gente paga nas prestações uma parte de juros, então não foi só os R$500, né? A gente pagou os 500 mais os juros em cada prestação. Então, os juros da primeira prestação foi 3,5 vezes os 3 mil, foi 105 de juros. Então, a primeira prestação foi 500 de amortização mais 105 de juros, né? Já que a prestação no sistema SAC é a amortização mais juros, tá? A segunda prestação foi 587,50, os 500 da amortização mais 87,50 de juros, 587. A terceira prestação, conforme a gente já viu antes, né, foi 570, R$70 de juros, 500 de amortização. A quarta prestação, quinta, sexta, segue sempre o mesmo raciocínio, né? Vai fazendo a taxa de juros pelo saldo devedor, vai encontrando então a parcela de juros, somando com a amortização para achar o valor da prestação. Somadas todas as prestações pagas, pagou-se um total nesse empréstimo de 3.367,50. Tá? Tomou 3 mil emprestado, pagou 3.367,50, sendo que 3 mil foi para abater a dívida, né, o saldo devedor, e 367,50 foi juros que ficou para o banco, né, o aluguel do dinheiro que o banco então tomou por ter vendido essa dívida de 3 mil, né. Tranquilo, gente? A Bruna colocou sim ali no chat. Legal, Bruna. Tranquilo, senhor. Marcos também. Valeu, Marcos. Eduardo colocou sim ali no chat. Maria Luísa, sim, de boa. Thalia também colocou sim. O saque facilita bastante, né? Diferentemente do sistema Price, o sistema saque ele não utiliza tabela, né, para fazer cálculo. São fórmulas diretas, né? Uma matemática direta, né? Prestação, amortização mais juros, juros, saldo devedor vezes taxa, a amortização, né? O financiamento dividido pelo número de prestações. Isso é uma matemática direta aqui, né? Sem fator. Agora, no sistema Price, aí sim, né? No sistema Price tem fator, tem que olhar a tabela, né? Então, em geral, o pessoal gosta bastante, entre os dois sistemas, né? Pelo menos para fazer os cálculos aqui, gosta bastante do sistema SAC, né? Muito bem, gente. Então, se vocês não têm aí dúvidas ou perguntas, a gente faz um intervalinho de 15 minutos, né? Tomar um café quente aí para passar o frio, né? Fazer um lanche rápido. E no retorno do intervalo a gente faz a nossa chamada, que sempre é ao vivo, online, né? Eu abro a chamada, chamo os nomes de vocês precisam responder para receber a presença, então, né, estejam atentos a isso. Depois do intervalo de chamada, nós temos exercícios no Classroom, tá? E a gente vai fazer alguns exercícios, então,
relacionadas à revisão desses 3 conteúdos, né, da aula 4, 5 e 6, certo? No segundo momento da aula, a gente sempre fica conectado, permanecemos ao vivo, porque durante a realização dos exercícios, né, vocês vão tendo aí, às vezes, perguntas, dúvidas, e a gente vai esclarecendo, vai conversando aí para chegar na resposta certa, tá? Então, a gente só fecha o microfone e a câmera, 10h30, então voltamos no intervalo, pode ser? Certo, gente, até daqui a pouquinho, então.